Amém. Novamente. Eu saúdo as minhas irmãs com a paz do Senhor. Amém. Nós escolhemos esse tema para conversarmos um pouco hoje. Será uma conversa, obviamente, com base bíblica. E o que nos inspirou a começar esta conversa foi o fato de ver que muitas mães têm estado desesperadas nestes dias, devido à quarentena, as crianças estão em casa, outras mães estão longe dos filhos, outras não são mães de filhos, mas são mães de idosos, porque estão cuidando de idosos da família, cuidando de outras pessoas. Eu acho que a missão do cuidado está sempre aliada à vida da mulher cristã, não é? Da mulher que teme a Deus. E esses dias, até uma das nossas irmãs compartilhou no grupo um áudio de uma mãe desesperada, dizendo que, enfim, não é, que era muito difícil estar em casa com os filhos, que não aguentava mais, eles estavam saqueando a despensa, que não havia comida que chegue, a casa uma desordem, e ela dizendo que era um caso de sanidade mental, né? E até uma referência dela de que homeschool faz mal à saúde mental. Ao mesmo tempo, muitas irmãs no privado me procuram e me dizem: irmã Ana, como é que a senhora consegue dar conta da aula para os meninos? Eu sou uma mãe homeschooler, né? As nossas irmãs já sabem. E como é que a senhora consegue dar conta de dar aula para os filhos, da casa, da igreja? Não enlouquece, não é? E eu gosto de olhar para isso, não apenas com um olhar, e creio que a irmã Judite também compartilha do meu sentimento, não apenas com um olhar de crítica, mas com um olhar de que há um desespero de alguém que não sabe o que fazer, não é? A maternidade na nossa sociedade tem sido uma coisa extremamente relegada, colocada como inútil, como não servindo, ou como sendo um papel que não enobrece a mulher, né? Um dia desses eu cheguei num local público e a pessoa me perguntou: você trabalha? Eu disse: sim, trabalho. Onde você trabalha? Eu disse: no meu lar. E fui explicar o que eu fazia e a pessoa disse: você não tem remuneração? Isso? Eu disse: bem, eu não vejo assim. A remuneração do meu marido é fruto de um trabalho de equipe, né? E disse: sim, mas para o Estado você não conta como alguém que trabalha. E eu disse àquela pessoa: eu posso não contar para o Estado, né? Mas eu trabalho, tenho uma função útil na sociedade, como outras mulheres que trabalham fora do lar ou que trabalham no lar têm. Então, nosso propósito é, convidamos a irmã Judite para termos essa conversa, enfatizar a maternidade, o trabalho da mãe junto aos filhos, não é? Obviamente, em outro momento, nós podemos falar de casamento, mas a mãe junto aos filhos como uma bênção de Deus. Há irmãs que já têm filhos adultos, que estão longe de alguns dos seus filhos, mas eu creio que será de bênção. E para a gente começar, não é, baseado na palavra, eu selecionei aqui, irmã Judite, um versículo que está em 1 Timóteo 2:15, em que o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, diz o seguinte: salvar-se-á, porém, falando da mulher, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação, né? E o apóstolo está falando aqui da maternidade como algo que salva. Eu entendo que não no sentido de salvar, da salvação eterna, mas de que a maternidade, antes ele faz uma referência a Eva, de que a maternidade nos salva de nós mesmos, nos ajuda a construir um caráter que glorifica a Cristo, não é parte do processo de Deus na vida de alguém. E o que eu observo é que quem não exerce esse papel de mãe diretamente, Deus lhe dá um serviço cristão semelhante. Eu conheço, nós temos aqui no grupo irmãs que não são mães, mas que exercem de algum modo um cuidado especial com alguém
que é muito próximo da maternidade, né? Então, nós vamos ouvir a irmã Judite começar a falar conosco e, dentro do que ela for falando, nós vamos interagindo juntas. Pode falar, Ok, minha querida. ok. Saudamos a todas na paz do Senhor Jesus. Sabemos que, neste momento, não só vocês aí em Lisboa estão conectadas conosco, mas em várias partes do mundo, há muita gente nesse momento no YouTube, no Face, e eu louvo a Deus por este momento ímpar que o Senhor tem nos dado. Eu acho que hoje foi um embrião do que pode ser no futuro, e já um tema muito preciso, tema que fala sobre a mulher como cuidadora, como mãe, como amiga, como companheira. Quando irmã Ana Cláudia e o grupo que nos escuta, quando eu vejo esse tema que Ana trouxe, a baila, em seguida eu me lembro do propósito de Deus para nós mulheres. Deus tem um propósito para cada uma de nós. Claro que para cada ser humano criado por Ele. Mas hoje estamos falando diretamente às mulheres. E quando nós vemos que Deus nos criou, Deus viu a nossa falta na criação, eu me alegro muitíssimo. A Bíblia diz que Deus criou, a partir do capítulo 1 do Gênesis, e a Bíblia diz que Deus criou a flora, criou a fauna, criou os animais do campo. E depois a Bíblia diz que, por fim, Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança o criou, disse o Senhor. E o colocou lá no jardim para regar, para cuidar, para trabalhar, que Deus não é a favor da ociosidade, da preguiça, vamos dizer, em um linguajar claro. Deus coloca o homem para trabalhar. E a Bíblia diz que na viração da tarde, Deus sempre ia e observava a sua obra criada. Mas houve um dos dias que Deus vai e dá uma olhada, e nessa olhada que Deus dá, a Bíblia diz, que está escrito lá em Gênesis 1, 26, 27, não é bom que o homem esteja só, porque Deus criou tudo em parelha, criou um par. Os animais, as aves, todas elas, macho e fêmea, o criou. E a Bíblia diz que Deus sentiu a falta da gente. Que coisa bonita! Deus sentiu a falta. É lá em Gênesis 2, 18 até o 23, está escrito, não é? Que Deus criou Eva primeiro para tirar Adão da solidão. Depois, é uma maravilha, porque sempre, quando eu falo às mulheres, eu digo que um ser, escutem bem, um ser. Você pode ser mãe, você pode ter experimentado a maternidade, você pode ter algum sofrimento na sua vida, do lado emocional, que até pode lhe trazer uma frustração, mas Deus chegou para preencher, Deus chegou para cuidar. Primeiro, cuidador é o Senhor, é o nosso Deus, o nosso Criador. Depois, Ele nos faz cuidadoras também, não cuidadoras tipo empregada, doméstica, não, cuidadora no sentido de rolar que você entende hoje que na a sua época, quando eu exigia, quando conversávamos, quando sinalávamos, você não entendia bem. Algumas coisas sim, outras não. Hoje, você passando nesse momento que eu já passei, né? Você entende completamente. Isso é muito interessante, né? É o que o Senhor disse. O que eu faço agora,
Tu não sabes, saberás depois. A maternidade é algo enriquecedor, né? Você cuidar da sua família também é algo enriquecedor, porque não estamos só hoje nos direcionando às mães, e há também uma palavra direta às mães, como a Ana Cláudia falou a princípio, que você tem momento que a mãe não sabe o que fazer, se tirar os cabelos, se jogar tudo para cima e sair correndo, né? O filho grita, o outro se suja, o marido pede algo, e é um descontrole total. Mas esse desequilíbrio faz parte, né? Faz parte da nossa vida. E uma das coisas que devemos buscar, primar a ter no momento como estamos vivendo hoje, é o equilíbrio. Na maternidade, ou você tem equilíbrio na sua vida diária como mulher, ou você tem equilíbrio, ou você descamba para qualquer lado. E a mulher sábia edifica. Não importa se você é uma mulher solteira, ou uma mãe solteira, ou uma pessoa que nunca casou, não importa se você tem o seu casamento e outras estão vivenciando um momento de solidão, o marido se foi, mas a Bíblia diz que a força são as nossas vestiduras. E a Bíblia diz: vã é a graça, e passageira formosura, mas a mulher que teme, essa será louvada. Vamos abrir o microfone, então, para as irmãs, né? Para elas poderem interagir, poderem falar. Podem abrir o microfone delas. Eu acho bonito, Ana, quando você falou da maternidade e da amamentação, aquela distância que o filho enxerga e que ele sente, até nesse momento, a criança pensa que é a extensão da mãe, não é? E o Winnicott fala muito bem disso. É neste momento que há uma troca de afeto, de sentimento, e aí começa já a se formar o vínculo afetivo entre mãe e filhos, né? Isso é muito bonito. E você que cuida também, você cria vínculos às pessoas que estão à sua volta. O vínculo é muito importante, a afetividade é muito importante para o progresso. Crianças com falta de afeto são crianças futuro problemas. Crianças que o afeto é bem desenvolvido são crianças seguras e firmes, e adultos, com certeza, sabendo o que quer. Uma coisa que eu acho importante a gente falar, meninas, vamos aí começar a interagir, as irmãs. Uma coisa que eu acho interessante da gente falar é da desvalorização hoje da maternidade. Nós poderíamos, Ana, é como se ser mãe não tivesse valor. Os filhos não são ensinados a valorizar o papel materno e paterno, mas também nós vemos que a sociedade nos puxa para cada vez mais não sermos relevantes na vida dos nossos filhos. E é interessante a gente ter essa noção, ter essa compreensão, porque isso tem atingido as famílias cristãs. Então, irmã Judite, como uma mulher mais experiente, o que é que uma mãe deve fazer quando, primeiro, ela sente que não se identifica com o lugar de mãe? E segundo, o que é que ela pode fazer quando o seu marido não valoriza que ela seja mãe? Né? Eu vou contextualizar isso. Uma mãe que tem filhos pequenos, que quer se dedicar, que quer ensinar, que está ali naquele momento, que exige muito dela,
porque há múltiplos papéis ali acontecendo, e às vezes o marido pensa que o tempo que ela está com os filhos é só um tempo, que ela está ali, digamos, de boa, não é? Quantas mulheres Tempo já não perdido, ouviram? tempo perdido. Ou que, ai, você fica em casa, eu estava trabalhando até agora, né? Uhum. E essa mãe está ali, cuidando, educando, ensinando, fazendo culto doméstico, se Trabalhando em casa. responsabilizando pelo aprendizado desse filho. E muitas vezes nós vemos que às vezes esse pai não valoriza esse lugar, esse papel, né? Eu tenho dito às irmãs que é muito importante haver uma prestação de contas, se somos uma equipe entre marido e mulher, a gente mostrar o progresso que o filho fez, o que é que foi feito naquele dia, para que às vezes o pai que não tem essa sensibilidade natural, né, possa desenvolvê-la. Mas, enfim, eu gostaria de lhe ouvir sobre esses dois contextos. Primeiro, não se sentir nada quando está exercendo o papel de mãe. Às vezes está ali com um bebezinho recém-nascido e parece que o mundo e a vida acabou, né? E que todo mundo começa ali a falar, a dizer, olha isso, olha aquilo. Às vezes, ai, agora você vai saber o que é bom para tosse, não é? Coisas desse tipo. E, ao mesmo tempo, uma, uma, uma desvalorização do que é ser mãe. A gente vê isso na sociedade, né? Então, desde não haver valorização, de não haver um espaço, eu sei que a nossa recompensa vem do Senhor, mas às vezes isso dificulta que uma mãe faça o seu papel, porque quem está ao redor não compreende a importância do que ela está fazendo. Gostaria de lhe ouvir sobre isso. É importante, né? Primeiro, quem teve a dita, quem teve o prazer, quem teve a oportunidade dada por Deus de ser mãe, deve agradecer, porque quantas pessoas choram, se sacrificam até, fazem tanta coisa para ver se engravidam, se tem a possibilidade de chegar a ser mãe, não acontece, porque quem abre a madre é Deus. Deus é quem fecha a madre também, como disse Ana, como foi o desejo de Ana, o desejo de Rebeca, o desejo de Raquel, entre outras. Ao nos tornarmos mãe, desde o ventre, quando Deus permite que geremos um filho, claro, não sozinha, com os nossos cônjuges, já é uma oportunidade grandiosa que Deus nos dá. Dependendo como seja a sua visão, dependendo de como você enxergue isto, você não vai sofrer. O que sofrer vai ser por amor. E quando sofremos e quando nos sacrificamos por amor, então o sofrimento é ameno, porque o amor, ele supera tudo, não é? Muitas vezes há uma frustração por parte de mulheres, porque, como a Ana Cláudia falou, a mulher está em casa, 100% dedicada, pensando no que fazer para agradar o marido, buscando fazer aquela comida que ele gosta para, quando chegar do trabalho, tenha aquela satisfação. Os meninos, se tem um só, também dá trabalho. Se tem mais de um, o trabalho é multiplicado, triplicado, quadruplicado. Então, o que fazer para conciliar tudo isso? Paulo ele aconselha as mulheres a cuidar do marido e dos filhos. Glória a Deus por isso. E cuidar da gente mesmo. Porque quando não nos cuidamos, quando não nos amamos, quando não é nos colocar em primeiro lugar. Não. Né? Então, quando sabemos gerenciar o que Deus colocou na nossa mão, com equilíbrio, com equidade, com prudência,
como a Ana Cláudia falou, dando um relatório do trabalho feito, isso dignifica você. A Bíblia diz que a mulher virtuosa não é fácil encontrá-la, mas existe. Estão por aí, estão no mundo do meu Deus. E a pergunta foi: mulher virtuosa, quem a achará? E aí tem toda uma descrição que, quando nós começamos a olhar, às vezes a gente diz: eu estou aquém disso aí. Eu tenho essa e essa virtude, mas falta essa e aquela outra. Mas é assim, somos seres faltantes, sempre estamos avançando, sempre estamos melhorando, sempre estamos nos reciclando. E uma das maneiras de você vencer a maternidade, a casa, os filhos, as incompreensões, é dizendo: eu estou fazendo para Deus. É ter contentamento no que faz. É não murmurar. Porque quando a gente começa com mal-estar, começa a ver tudo ruim ao nosso redor, quando vamos fazer a comida sem prazer. Eu achei tão interessante, eu dizia hoje às meninas que meu marido, estes dias, estamos mais sozinhos os dois, né, por conta da quarentena da vida, e eu fugindo de vez em quando, mas ele dizia: por que é que sua comida é tão cheirosa? Por que é que eu tenho prazer de comer o que você cozinha? Eu digo: meu filho, porque além das minhas mãos vai o amor. As pessoas outras cozinham para você, cozinham porque cozinham, mas eu cozinho com o meu amor, com a minha devoção, eu quero te agradar. E quando fazemos as coisas assim, olha, Deus nos recompensa. Glória a Jesus. Então, essa coisa, às vezes até o marido nem parou para enxergar. Às vezes até por conta da falta de maturidade. Passa por... acha que você não está fazendo nada em casa. Acha que você passou o dia todo Mas se aí eu posso lhe divertindo. interromper um pouquinho? Não é Com importante, certeza. porque assim, é importante a gente dizer isso, não é? Por exemplo, Sim. eu não sei, os anos me fizeram assumir um lado prático da vida na comunicação. Então, eu lembro, eu gosto de contar as minhas experiências ruins para que as pessoas saibam que nós estamos no mesmo barco. E um dia, assim que eu cheguei aqui em Lisboa, eu tinha ciclo de oração à noite, eu tenho um problema de coluna, coluna doendo, e eu chorando pela casa, os meninos estavam naquele dia me ajudando, mas do jeito deles. E, de repente, meu marido olhou para mim e disse: minha filha, eu posso lhe ajudar? Aquilo para mim, eu posso, porque ele sempre, minha mãe sabe disso, é sempre muito solícito e nós dividimos Solícito. as tarefas em casa com muita tranquilidade. Mas o que ele sempre faz, ele já tinha feito. E eu estava correndo a minha segunda milha. Mas ele não tinha consciência disso. Ele foi de manhã, varreu a casa, lavou os pratos, e eu estava morrendo de dor. E nós mulheres, a gente, isso é, Deus criou assim e é também cultural. Nós temos uma percepção sobre o outro muito arraigada, não é verdade? É A gente olha para o espelhada. marido, sabe se a dor é no fígado, no É, dor de cabeça. O meu, quando é diz que próprio está do tudo nosso bem, aparato. exato, eu digo, tá não, que ele franze a testa quando ele está aperreado, que ele não é muito de falar. Então eu digo, tá não, que o arco-íris já está na sua testa. Mas que naquele momento eu percebi que eu esperava do meu marido que ele olhasse para mim e percebesse a minha dor como eu percebo. E eu aprendi com esses anos de casamento que, pelo menos com meu marido, eu tenho que ser explícita naquilo que eu preciso. Ele não vai Uhum. me negar a fazer. Mas eu tenho que chegar e dizer: amor, olha, minha coluna está doendo. Não dá. Uhum. Pronto, eu sei que você já, porque aqui nós temos as tarefas divididas, eu sei que você já varreu, já jogou o lixo, já, né, lavou os pratos, e Ótimo. ele lava muito mais rápido do que eu.
Mas eu preciso que hoje você corra a segunda milha. Como vai haver um dia em que ele está angustiado por um problema na igreja e eu vou ter que lavar os pratos que ele lava, vou ter que fazer o que ele faz, porque ele precisa que eu corra a segunda milha. Mas É muitas verdade. vezes nós, como mãe, nos angustiamos por falta de comunicar ao outro o que é que a gente precisa, né? E como você sempre fala, mãe, a coisa do jacaré subir, por que é que o jacaré sobe? Porque a Eu ia gente já não falar do fala, não fala, jacaré. não fala. Tomaste meu jacaré. De repente chega o outro junto da gente, não é? Com aquela cara de paisagem, perguntando: tá tudo bem? E é nesse momento que se quer despejar as panelas na cabeça. Exatamente. Não é Mas o que é, verdade? Eu uhum, acho que é o que é importante a bom, gente falar para o outro. E uma coisa que eu aprendi antes de você falar é a comunicar a nossa necessidade e não a nossa frustração. uhum, E eu me vi mas nisso com os isso, meus filhos. Porque, por uhum, exemplo, às vezes o filho chega para a mãe batendo o pé e gritando e dizendo: ah, isso, aquilo, chorando. E eu sempre digo a eles: me diga em que eu posso lhe ajudar. Que você está com raiva, eu já sei. E um dia, dizendo isso para os meus filhos, eu comecei a perceber como conosco adulto isso é complicado. Você concorda? Porque às vezes a gente concordo, comunica ao marido a frustração e não a necessidade. exatamente. De E que é que às eu vezes, preciso? Que ele lave os pratos? Pronto, agora no coronavírus, eu morro de rir com as irmãs. Porque aqui em Portugal o controle tem que ser mais restrito, que nós estamos no pico da curva, né, no momento do pico. E às vezes as irmãs dizem: ai, irmã Ana, a senhora não sabe, eu vou desligar, estão comigo ao telefone, porque meu marido chegou com as botinas sujas do trabalho e está ali achando que está tudo bem, né? Mas é assim, é uma questão do saber comunicar. E às vezes a gente deixa o sol se pôr sobre a nossa ira, por quê? Porque a gente exatamente. vai acumulando a ira, já já está feito uma louca, gritando com os filhos, com o marido, com o vizinho, com o cachorro, com a lua, com o sol. Por quê? E E com com Deus Deus, ainda também. olhando para o céu e dizendo o que é que eu fiz para merecer. É, o que é importante nesse contexto é eu ter um canal de comunicação aberto na família. É dizer quando está doendo, é dizer quando não gostei, agora dentro do respeito, dentro da limitação, não é? E sendo verdadeiro. Quando o canal de comunicação é aberto na família, então diz tranquilamente, não vês que eu estou aqui morrendo e você não se deu conta, ou você nem se deu conta disso, não é? Então, é muito interessante nós não jogarmos no outro a nossa frustração, não cuidarmos dela. Ainda que passe para o outro, ainda que conte, olha, estou frustrada hoje. Por quê? E às vezes o marido nem percebe. Quer ver um exemplo? Você teve uma discussão, seu marido saiu de casa, ele foi embora, já entrou em contato com os amigos no trabalho e já esqueceu o que passou. E você passa o dia todo em casa remoendo e pensando no que vai dizer e a cara feia que vai colocar quando ele chegar e o que vai dizer se ele falar outra vez. O marido chega, já passou a ira dele, foi um minuto, ele não deixou o sol se pôr e que muitos dos homens são assim. E quando chega em casa, você está com uma cara. Aí o marido diz: quem te mordeu? Foi que houve? Aí começa. Aí, quem lhe mordeu, você fez isso. Ah, é por isso que você está. E aí vem toda uma confusão. Será bem mais produtivo se você dizer: Deus me dá graça quando ele chegar em um momento certo. Eu vou dizer o filho, ou negro, ou amarelo, como você chama. Você diz, você diz: olha, eu não gostei daquilo que você falou comigo antes de ir para o trabalho. Lhe ofendeu? Sim, me ofendeu. Eu não achei nada demais. Você não achou, mas eu achei. E aí já começa a conversar com respeito e você começa a treinar a comunicação. Gente, o que falta hoje nas famílias
É a comunicação. Diz que quem não se comunica se trumbica, né? Dois bicudos não se beijam. Não pode nem beijar agora, viu? Cuidado na coronavírus. Então, são esses detalhes que devemos exercitar. E hoje, Ana e irmãs, eu recebi uma nota, eu nem fiz o consultório da alma, porque não deu tempo, mas eu recebi um WhatsApp de um ouvinte dizendo: ajude-me, eu não aguento mais estar dentro de casa com o marido 24 horas e os filhos, eu vou correr. Então, por que não fazer desse momento um momento de tranquilidade, de paz, buscar fotos antigas, começar a olhar, a rir um do outro? Isso é bom, isso é salutar, isso é comunicação, gente. Então, temos que exercitar isto, né? E, com certeza, sobre a comunicação, Ana Cláudia, poderíamos falar muitas horas, mas o nosso tempo já está resumido, porque temos compromisso. E eu achei as mulheres aí tímidas, ninguém perguntou, ninguém falou. Quem quer falar, levanta a mãozinha. Quem quer falar alguma coisa? Irmã Sueli, dê o ar da graça aqui. Sueli, um beijo para ela, viu? Muito especial. Pronto. O que é que a senhora gostaria que fosse abordado ou quer falar alguma coisa? Eu estou prestando atenção aqui, me maravilhando com esse debate aí, essa conversa que hoje veio a calhar muito, né? A irmã Judith estava falando sobre a comunicação, muito importante, né? Eu estava esperando que as mamães aí novas, né, mais novas se posicionassem, né? Meu caçula está com 38, 39 anos, por aí, 38 anos está o meu caçula. Então, eu estava ouvindo a irmã Judith falando sobre a comunicação e me lembrando que era dessa maneira que eu agia e ainda ajo ainda aqui em casa com o meu esposo. Se há alguma situação que eu não gostei de uma frase, de uma palavra, e que eu sempre espero o momento certo, onde está só nós dois, Perfeito. e vou falar daquilo ali. Olha, você lembra aquilo que você me falou assim, eu não gostei. Não, mas é o que a irmã Judith falou mesmo, acontece dessa maneira, mas eu não me lembro, porque, né, memória é curta. Mas eu não me lembro, eu falei isso mesmo? Eu disse isso mesmo? Não, eu não falei, não disse, eu não gostei. Então, a gente tem que se retratar ali, naquele momento. Então, essa é a comunicação, para que ele perceba, né, para que o nosso companheiro venha perceber aquilo que nos deixou chateado e a gente não possa guardar aquilo e pronto, o sol se põe, no dia seguinte a cara está carrancuda, e aí aquilo vai crescendo, vai fermentando, né? Exatamente. Criando uma raiz de amargura, dependendo da gravidade da situação, né? Então, é necessário que a gente se coloque numa posição, no momento certo, exato, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina. Então, é necessário a gente falar, se retratar e pronto. E também depois não pode dizer assim, olha, eu não falei, porque deixando tudo bem esclarecido, tudo fica Beleza. numa boa e o perdão desce, e a glória de Deus desce. Que coisa boa. Família é isto. Família é comunicação, família é respeito, família é cuidado, família é perdão. Se há tudo isto na família, você pode dizer, sou mais que vencedora. Se não há, a Bíblia diz, quem não tem sabedoria, peça a Deus. E Ele dá. E não lança em rosto. Foi muito bom estar com vocês. E não sei se teremos outra oportunidade. Fiquem calmas, fiquem tranquilas, façam chás diferentes. Podemos passar dicas de coisas diferentes para o seu dia ser diferente. É um momento mundial que estamos vivendo, mas Deus quer tratar a nossa família, a família hebreia, de maneira diferente. Amém. Irmã Judite, só Pois não. nos minutinhos finais, assim,
eu queria... Duas questões são muito breves. A primeira é que a gente pudesse falar sobre a questão de que, principalmente para as que estão se tornando mães agora, para as que ainda não são, de que, mesmo nós tendo o amor materno, a nossa carne ela sempre vai militar contra o amor, né? Porque às vezes quando você tem um filho, tem aquela imagem perfeita, e nós temos várias mãezinhas com bebê entre nós, aquela imagem perfeita de que você vai amar, de que vai ser tudo lindo. Eu me lembro que com cada filho meu foi um desafio, né? E me lembro de Bia especialmente, ela tinha refluxo, e chegou uma madrugada, meu marido tinha que dirigir cedo, então à noite o plantão era mesmo meu. E chegou uma noite que, de exaustão, eu vi que a minha alma queria se desfalecer, Repouso. queria perder a paciência. E eu me lembro textualmente de ter aberto a janela do quarto das crianças e ter dado um grito assim: Jesus! E Jesus chegou naquela hora. Então, há mães que querem desistir dos filhos de serem mães porque não estão suportando. E eu quero dizer que assim, que o Espírito Santo pode te ajudar a vencer esta batalha e que a sua carne vai ser sempre oposta ao serviço de amor, né? E É verdade. também que nesses rápidos minutos que lhe restam, eu sei que já tem um compromisso aí agulhado, também falar sobre aquelas mães que não têm muito tempo com os filhos, porque aqui em Lisboa a gente vive isso. Há irmãs que são mães solteiras, não têm um marido ali para ajudar. Há outras que, mesmo tendo marido, um trabalha para comer, para pôr comida em casa, o outro trabalha, a esposa às vezes trabalha para pagar a renda, o aluguel. E a gente tem que ser sensível a essa necessidade, né? Então, como é que essa mãe pode gastar o seu tempo para glorificar a Deus na sua maternidade? Como é que ela pode se aproximar dos seus filhos e não ser simplesmente alguém que vai buscar na escola, que leva para a igreja, né? Então, nesses minutos finais, se a senhora pudesse nos dar um conselho relativo a isso, seria muito importante. Quando eu leio a biografia de Susana Wesley, eu já li por várias vezes, cada vez que eu leio, eu tenho uma visão diferente. Deus me ressalta, o Espírito Santo ressalta na vida daquela digna mulher virtudes que eu desejo para mim. É bem verdade que você foi mãe, e mãe uma vez, mãe para sempre. Hoje sou avó e, se brincar, daqui um dia, quando minha neta casar, vou ser bisa. E o que eu tenho a dizer-lhes é que fui uma mulher da terceira jornada, fui uma mulher que estudei, trabalhei, cuidei da casa. E como eu fazia para conciliar tudo isto? Eu aproveitava o meu tempo. A Bíblia diz, aproveitando, remindo bem o tempo, porque os dias são maus. E eu digo para você, você que está aí em Portugal, talvez sua filha esteja em outro lado, não esteja com você, mas você pode cuidá-la de longe, ter o cuidado. Eu acho bonito. Você está longe, mas pode segui-la de perto, ou segui-lo de perto, seus Eu filhos. queria Eu acho. testemunhar sobre isso, que sempre que eu estou numa luta muito grande, você, como minha mãe, sabe. Uhum, é incrível. Sempre E quando eu chega. vou passar as minhas também, você diz que a senhora tem, que papai está passando, que eu estou tendo angústia por vocês. Isso, gente, primeiro Deus, e segundo, Deus já nos preparou assim, em família, e isto é o vínculo, é o afeto que é tão forte que chega a este, que chega a esta situação, não é? Eu acho lindo. A minha filha tem isso e eu tenho com ela também. Então, é algo incrível. Às vezes, até ela esconde de mim, né? Eu lembro-me quando eu tive meu problema sério na coluna, lá na Argentina,
esconderam da minha mãe, porque ela era cardíaca e ela era muito apegada a mim, mas o pastor foi pedir oração na igreja, não disse que era missionária, disse que era esposa de um obreiro, e ela sentiu no coração que era eu, ela saiu do lugar dela, foi lá no púlpito onde estava, foi até o pastor Dário, e disse, você está pedindo oração pela minha filha Judite. Ele disse, quem lhe disse? Ela disse, eu senti no coração. Que coisa bonita. Só a maternidade, o vínculo familiar, o afeto em família produz essas coisas. Desenvolva esse afeto. Ah, mas eu já estou velho, eu nunca tive, como eu vou dar? Deus te dá para você ter condições de dar a outro. E essa coisa é muito interessante, não é? E eu aproveitava os minutinhos com meus filhos para abraçar, para beijar, para dizer que amava e que amo, né? E para eles não sentirem a minha falta, porque eu tinha que trabalhar para ajudar o meu esposo, né? Depois entrei na obra de Deus, também tinha o meu tempo, mas sempre eu reservava o tempo para a minha família. Gente, família, todos passam. Deus e a família permanecem com você. A gente começa só, a gente segue em família, a gente entra na sociedade, mas a gente morre, a gente termina com a família. Ame a família, trate bem a família, respeite a família, dê amor à família, e você será recompensada. A Bíblia diz, vã é a graça e passageira a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Que Deus nos ajude, que possamos desempenhar bem a maternidade. Não se sufoque, porque o mundo é um atropelo. O mundo é um rolo compressor. Mas as filhas de Deus, as filhas de Sara, como disse Paulo, vós sois filhas de Sara na fé. Tem equilíbrio, sabe vencer as vicissitudes, como palmeira. Suas folhas não caem e tudo o que fizer prosperará. Para vocês, foi muito bom estar nesta conversa e que o Espírito Santo fale o que eu não pude falar. Não sei se teremos outras. Se quiserem, estamos a postos. Amém. Vamos voltar sim, se Deus quiser. Eu quero muito lhe agradecer, sei que você já tem seus compromissos, né? Por essa prontidão, essa solicitude. Já há um bom tempo, não é? Nós estávamos tentando fazer alguma coisa juntas, eu sei que alguma outra coisa virá. Quero agradecer as minhas irmãs aqui de Lisboa, que aqui é um horário, né, de almoço, muitas estão com os cuidados com os filhos, alguns maridos, né, ficaram aí tomando conta, então nós agradecemos as nossas irmãs, né, e louvamos a Deus pela vida de cada uma e agradecemos a irmã Judite que está aqui conosco. Amém? Deus abençoe a todas. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por este momento. Pedimos a tua bênção sobre cada família aí representada. Aqueles que não puderam chegar, que não puderam participar conosco. Senhor, dá uma vitória neste dia. Dá paz e tranquilidade aos e que tudo possa fazer para a glória do teu nome. Recebe a nossa gratidão, que é a nossa maternidade, que é a nossa família, que o que desenvolvemos seja tudo para a tua glória, a tua honra. Amém e amém. Amém. Queremos avisar quem está no Facebook, nós só conseguimos falar a última meia hora, né, colocar no ar, mas o pastor já está providenciando para colocar o vídeo na íntegra disponível no Facebook. Amém? Deus abençoe. Abençoe.
e um beijo para ti. Amém? Outro para ti. Amém. Amém. Glória a Deus. Pronto. Obrigada, minhas Valeu. irmãs. Sim, amém. Estamos sós? Estamos ainda no Facebook. Eu quero agradecer a cada uma. Espero que tenha sido de proveito para todas. Amém? Que Deus nos abençoe nesta nossa jornada. Né? Nós vamos ainda permanecer aqui no Facebook. Eu sei que as irmãs têm que se ocupar, né? Tem os filhos, não sei se todas conseguiram dar almoço antes, mas os meus ainda estão aqui. Eu dei um reforcinho no lanche para a gente poder suportar. Amém? Eu vou cuidar do meu almoço. Obrigada. Deus abençoe. Ela ainda vai cuidar do almoço, meninas. Pronto. E dê um beijo naquele que senta ao seu lado. Amém. Para todas. Deus Sozinho. abençoe. Deus abençoe. Amém. Amém. Pronto, minhas queridas. Alguém quer falar alguma coisa? Oi, irmã, na paz do Amém. Vamos lá, Vivi. Deixa a gente te colocar aqui. Tá me ouvindo? Sim. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o homeschool, porque eu queria aproveitar essa oportunidade para a senhora falar sobre o homeschool, que no começo foi a senhora que me ensinou, e eu aprendo ainda até hoje com a senhora. E eu sei que é difícil estar ensinando os filhos em casa todo dia. E eu lembro que no começo eu meio que me desesperei, liguei para a senhora e disse, eu não vou conseguir, a senhora lembra? Sim. E assim, eu queria que a senhora falasse só mais um pouquinho sobre o homeschool, sobre como a gente faz a rotina, essas coisas. Uhum. Pronto. Eu até depois, se as irmãs quiserem, a gente faz uma live com outra convidada, ou com a irmã Judite mesmo, né? Sobre a rotina dos filhos. É interessante, mas o que me incentivou ao homeschool, Viviane, foi a minha vivência com minha mãe, né? Porque mesmo ela não sendo assim uma pessoa que tinha que fazia escolarização, nós frequentávamos a escola ali na Argentina, mas ela se sentia responsável pela nossa vida, de forma geral, né? Então, por exemplo, minha mãe nunca enxergou os nossos estudos como problema da escola. Ela olhava os nossos cadernos, ela passava atividade, ela fazia tudo aquilo. Então, como nós somos uma família missionária, isso pode ser feito por qualquer família aqui em Portugal, nós iniciamos a ensinar os nossos filhos em casa, né? Bia já lê, já foi alfabetizada em casa. Benjamin também estuda em casa desde os 4 anos. Isso tem sido uma bênção para a nossa família. O que eu acho que eu posso trazer para a maioria das irmãs, né, que talvez não, em outro momento a gente pode fazer sim uma live sobre homeschool, mas é que neste momento de quarentena, muitas mães têm se sentido desesperadas, como se não fosse possível estar com os filhos em casa. E eu acho que esse é o sentido da sua pergunta, é isso? Pronto. Eu quero isso, né, Vivi? Eu quero, então, dizer para as irmãs que me assistem agora no Brasil e aqui em Portugal que nós temos que repensar esse nosso modo de pensar. Eu tenho uma crença de que, assim, Deus não põe o filho errado no ventre errado, né? Se no seu ventre Deus permitiu, entre tantas combinações, que nascesse um filho, você é a pessoa apta para guiá-lo na vida com a graça e com a direção de Deus. Em muitos momentos, quando eu comecei o homeschool, eu tinha também essa sensação de caos. Porque quando você tem os filhos em casa, você tem que ocupá-los ao longo de todo o dia, né? E eu penso que essa pandemia trouxe para nós a necessidade de refletir sobre como estamos encaminhando a nossa vida com os filhos, né? Como é que nós estamos pensando sobre eles? Será que para a gente
terceirizar as funções não está sendo uma prioridade e um alívio. E eu queria dizer assim, não desista de ter uma rotina com seus filhos, é possível. Só que existe aquele tempo de adaptação, né? Quando Bia era bebê, Benjamin tinha 3 anos, eu tive os dois muito próximos, parecia que o mundo ia desabar na minha cabeça. Mas quando você para sentar, enxerga que são os seus filhos, que Deus lhe deu, que é a sua missão, você começa a orar e a sentir que a graça e a criatividade do céu vem sobre você. Então, a primeira coisa importante é, com quarentena ou sem, qual é a rotina dos nossos filhos? Como estamos ocupando o tempo deles? Será que a gente sempre precisa de alguém externo para entretê-los? Não é? Falando aqui em Portugal, o Canal Panda pode ser bom, né? Em alguns programas, outros talvez não. Qualquer coisa, música pode ser bom, escola pode ser bom, mas a mãe e o pai são você e o seu marido, né? Então, mesmo naquele momento de caos, de dor, de turbulência, respire fundo, pare um minuto e estabeleça uma rotina com seus filhos. Por exemplo, as crianças acordam, né? Então tem um pequeno almoço. É muito importante ensinar os filhos. Eu sempre ensino aos meus filhos que nós temos que ter coração de servos. Uma coisa que eu tirei do meu vocabulário é falar com eles quando eles fazem os serviços domésticos, como se estivessem fazendo um favor à mamãe. Porque os serviços domésticos não é ajudar a mamãe nem um favor à mamãe. É aprender a ter coração de servo. Eu sempre digo, aqui em casa, todos trabalhamos, né? E é aprendendo a fazer os trabalhos humildes do lar, aqueles mal cheirosos, aqueles problemáticos, como tirar o lixo do banheiro, e que uma criança é capaz de fazer. Ela pode ir lá, tirar o saquinho, colocar um saquinho novo. E, às vezes, essa habilidade que treina para a vida, a escola não vai ter. E para a gente é um sossego muito grande que eles estejam na escola, mas ao mesmo tempo eles estão perdendo nisso. Eu sei que há mães aqui que precisam trabalhar para comer, para sobreviver, eu compreendo isso, né? Mas é importante você entender que esse pequeno ser que está no seu lar, a responsabilidade é sua, inclusive com o que ele estuda na escola. De sentar com ele, de saber o que ele estudou, de ir na escola perguntar quando o que foi ensinado não for do conteúdo programático. E se você puder fazer homeschool e dar uma educação integral, porque homeschool não é colocar numa bolha, não é estar... É interessante, hoje eu digo às pessoas que o meu filho mais velho é tímido e as pessoas não acreditam, né? Porque eu acho que ele é o ser mais falante da igreja. Mas ele era rotulado na escola como tímido. Só que houve um momento, eu coloquei na escola cedinho por achar que a escola ia combater a timidez e voltou para casa um menino mais tímido. E um dia eu entendi que Deus tinha me dado essa responsabilidade de desenvolver no meu filho a habilidade de comunicação. E como eu comecei? Passava pelo vigilante, Benjamin, dê um bom dia ao seu fulano. E ele dava o bom dia atrás de mim, pendurado na minha saia, mas começou a dar bom dia. Eu ia no supermercado e dizia, filho, olha, vai ali e pergunta àquela atendente onde fica a azeitona. E ele dizia, mamãe, eu tenho medo, eu não conheço. Eu digo, a mamãe está aqui. E quando ele ia lá e falava, eu sabia onde estava a azeitona, mas quando ele voltava eu dizia, isso, bravo, muito bem. E hoje ele ainda é tímido, mas consegue se comunicar muito bem, né? Então, nós estamos desenvolvendo pessoas para a vida, não é a escola que vai fazer isso, é você, mamãe. E se Deus lhe deu esse filho, se Deus colocou no seu ventre, é para a glória e louvor dele. Nós temos que entender que nós somos em Cristo capazes de nós mesmos, a gente se acaba, né? Então, a rotina de uma criança
ela tem que ter vários aspectos. O estudo em casa, ele é importante. E é importante que você e o pai acompanhem, não é? O pai pode também fazer isso. A rotina dos trabalhos domésticos eu acho interessante, porque muita gente se queixa de uma cultura machista, né? De um homem que não sabe colocar um prato na pia e lavar. E quem educou essas pessoas? Na maioria das partes são mulheres, né? Então tem duas coisas importantes, o exemplo, e aí a gente conversa com o maridão para dar aquela força, né? Porque aí diz, olha, meu filho, a gente está criando um ser humano para a vida, nós temos responsabilidade, então dá uma força, não é? Se o marido não é de participar nas atividades domésticas e criar os filhos com o coração de servo. Então, o primeiro aspecto é a vida devocional. Às vezes as crianças chegam da escola e chegam exaustas e a primeira coisa que a gente quer é que eles deixem a mochila e TV, porque você, mamãe, está exausta e o filho está exausto. Quando todos cooperam, eu explico muito isso aos meus filhos, todos nós vamos ter qualidade de tempo juntos. Então eu sempre digo, olha, Benjamin, olha, Bia, quando você põe uma roupa na máquina, aquela historinha que você quer que a mãe lê, a mãe vai poder ler. Aquele cafuné gostoso no colo vai ter. Nós somos uma família de servos. Todos servimos uns aos outros e assim glorificamos a Cristo. Então, é sempre bom a gente dizer aquele versículo que Jesus diz, não é? Que haja em vós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, que se humilhou em forma de servo, Jesus servia. Quando você, filho, serve, você está glorificando a Deus. Então, primeiro, uma rotina devocional. Tenha um momento com seu filho para orar, uma leitura bíblica antes de dormir. Segundo, uma rotina de ocupação em casa. Ah, mas eles chegam da escola cansados. Você pode dar 5 minutos, dar um refresco gostoso, fazer alguma coisa e, olha, agora vamos trabalhar juntos. E separa uma tarefa que eles possam fazer. Ajudar no jantar, colocar a mesa, irmãos, como nós idiotizamos as nossas crianças. Como se elas não fossem capazes. Né? Eu tenho exemplos, posso dar testemunhos de crianças que aos 3 anos já conseguiam colocar os pratos na mesa com perfeição. Talvez não saia simétrico, arrumado, mas ela aprende o lugar do prato, o lugar do copo, o lugar dos talheres. Né? E assim você vai ali gerando um aprendizado, um coração de servo. As tarefas de acordo com a idade. A terceira coisa, então, uma rotina devocional. Né? Depois eu posso passar aqui alguns links do blog que eu tenho sobre maternidade, que tem lá roteiros de culto doméstico. Então, ore com seus filhos antes de sair. Uma coisa linda que a minha mãe fazia, e nós tínhamos que acordar para ir para a escola, que estudávamos no centro de Recife e morávamos em São Lourenço da Mata. Nós tínhamos que acordar às 4h50 da manhã, para pegar o ônibus no terminal e ir sentados. Mas mesmo sonolentos, minha mãe nos reunia ao redor da mesa, nos dava o pequeno almoço e orava conosco. E dizia, Senhor, não estou lá, mas tu estás. Livra, protege. E nós tínhamos que recitar antes de irmos à escola. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. E quantas vezes esse versículo me salvou de tomar caminhos ruins, porque vinha à minha mente. Então, uma rotina de devoção. Eu gosto de pensar de manhã, no meio do dia e à noite. Temos um momentinho com Deus ali. Seus filhos aprenderem a orar, a ler a palavra. Fora a rotina de devoção e de trabalho doméstico, a gente tem a terceira questão que é importante, que é o tempo de estudo. Eu quero lhe dizer, minha irmã, se você está entrando em parafuso nessa pandemia, para um pouquinho, estabelece uma rotina. É o primeiro ponto.
O que funciona para a minha família pode não funcionar para a sua. E quando a pandemia passar, coloque uma rotina que inclua a escola, né? Então, o tempo de devoção, o tempo de serviço doméstico e o tempo de estudo e o tempo livre. Vocês já perceberam que as nossas crianças não sabem o que fazer com o tempo livre se não houver um eletrônico? Eu estou falando de forma geral. Isso é triste, irmãos. Por isso que eles não leem, não sabem brincar, não sabem dividir brinquedos. Primeira vez que você desligar a TV, eu tenho dito isso a muitas mães que vêm aqui em casa e conversam comigo. Primeira vez que você desligar a TV, se eles estão acostumados, vai ser um caos. Você vai ter vontade de abrir a janela e sair correndo. Não vai se jogar porque é santa e crente. Mas aos poucos, eles vão achando. Tem uma coisa legal que eu fazia quando os meus eram menores, que era a caixinha surpresa de atividade. Então, ali eu colocava desenhos para pintar, coisas para fazer. Tem um potinho, eu não sei se o pastor pode buscar, aquele com os palitinhos, que eu uso com os meus. Hoje eles já nem usam, porque hoje eles já se ocupam. Hoje, na live mesmo, está Bia brincando, já arrumaram o quarto, e está Benjamin lendo, né? Mas o tempo vai desenvolvendo essas habilidades. Eu não sou super mãe. Às vezes eu também tenho um dia de caos, né? Tem dia que eu estou no telefone atendendo uma emergência da igreja, um está puxando a minha saia, o outro quer pegar a geleia na geladeira, bota o escadote, faltando cair. São coisas, sempre vai ter esse dia. E eu gosto de falar dessas coisas porque a gente não pode passar uma imagem de que somos perfeitinhas, pré-moldadas, né? Não, isso é das pedras. Está lá onde estão os temperos, filho. Marido achando coisas. Tenham paciência. Tem os palitinhos de picolé. Então, pronto. Tem que... Agora, palmas para o assistente. Olha a cara dele aqui. Tão lindo. Pronto. Então, vejam, eu tenho... Esse é o meu vidrinho do tempo do TED. Ele fica na cozinha, que é onde geralmente eles vão me perturbar. Então, eles tiram um palitinho e nesse palito tem uma atividade que eles podem fazer sem mim, né? Então, pronto, está aqui, ó, banho de banheira. Então, se tirar banho de banheira, vai um pouquinho ficar na banheira e se acalmar. Aí, outra aqui, brincar com brinquedos. Ler um poema, treinar tabuada. Veja, uma coisa simples. Com palitos de picolé, né? Não sei como é picolé em Portugal. Gelado, exato. Estou desaprendendo. Então, mas o que você faz no dia a dia? Irmãos, é muito deprimente que as crianças hoje não conseguem se entreter sozinhas. Vocês lembram da nossa infância? A gente não ficava na saia da mãe, puxando, levando numa direção. Na minha casa, por exemplo, meus filhos acham que eu sou do tempo dos dinossauros. Porque esses dias Benjamin me perguntou se no meu tempo tinha luz elétrica. Veja a noção que a criança tem, né? Mas eu não tinha TV em casa e eu brincava, lia, me desenvolvia. Então, deixe livros, leve na biblioteca e organize uma rotina. Quem precisar de ajuda daqui de Lisboa, eu posso dar uma ajuda nisso também, né? Organize uma rotina. No início vai ser um caos. Vai ser criança chorando porque quer a TV o dia todo. Vai ser querendo o tablet o dia todo. Mas quando eles perceberem que a mamãe não negocia com isso, eles vão se adaptando. Nós somos os responsáveis pela próxima geração de adultos. O que é que nós vamos oferecer a Deus? Adultos que ficam o tempo todo? Não. Não é verdade? Então, atividades simples que você pode fazer com eles. Claro, deixa um tempinho para a TV, para o filme educativo, mas é importante desenvolvermos uma rotina. E, acima de tudo, orarmos para Deus nos dar criatividade. Amém?
Respondido, Vivi. Pronto. Eu estou vendo que já quer todo mundo almoçar, não é? Então, encerramos ou alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que gostaria de perguntar, de falar? Saiu Deixa eu de ver, novo. porque eu não enxergo toda. Põe tudo aí. Não, sem microfone. Na câmera da senhora está ligada. Quem estava falando? Eu quero agradecer, irmã Ana, pela explicação. Pronto. E a gente encerra então, amadas? Sim? Amém? Amém. Que Deus abençoe a cada uma. Vamos fazer outro momento depois? Topam? Amém. Sim? Pronto. Amém. Então, quem quiser outra live nesse tempo de quarentena, vamos ver se a irmã Judite consegue estar conosco ou outra pessoa, né? Porque eu sou figurinha repetida. Vocês já me toleram toda segunda, todo domingo, de vez em quando nas extras. Então, a gente vai ver se consegue trazê-la de novo, se vamos dar continuidade. E vocês podem sugerir temas, tá bem? Vocês e quem está nos vendo no Facebook. Uma boa tarde a todos na paz do Senhor. Que Deus nos abençoe. Um beijo em cada uma. E uma última coisa que eu quero dizer. Não se sinta mal por não saber. Por entrar em pânico. Por às vezes parecer que tudo é um caos e não é tão perfeito como a blogueira crente do blog. Nós todas passamos pela mesma tribulação. E a diferença é o Deus que está conosco. Amém? Vamos investir tempo de qualidade nos nossos filhos e na volta do trabalho, vamos tentar, né, ver o que é que a gente pode, aquele trabalho extra que a gente pode não pegar, para estar com eles, irmãs, é só um tempo. A vida tem fases. Amém? E essas fases estão para ser vividas. Um beijo em cada uma. Deus abençoe. E depois a gente volta. Paz do Senhor. Abre os microfones.